tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, terceiro domingo do tempo comum. Comece o seu dia deixando em ti reverberar a presença divina. A presença da luz invocada tão bem hoje na liturgia da palavra. Deixa a luz divina te invadir, te preencher. Esta luz que nos acalma, essa luz que nos devolve a paz interior. Inspirar e expirar é o caminho que nos faz ter certeza que o céu habita dentro de nós. Meditemos as leituras deste dia. A leitura primeira do profeta Isaías, capítulo 8, versículos 23 ao capítulo 9 e versículo 3. Este texto, esta pequena perícope, que está ali no chamado primeiro Isaías, mostra-nos o conflito da região norte de Israel, onde ali o povo começa a ser afligidos, injustiçados pelos grandes impérios, pelos poderes estrangeiros que invadiam aquela região. Neste sentido, o profeta tem a missão de denunciar as injustiças e alimentar a esperança no coração do povo, de fazer com que este povo não se desespere com o caos, mas vejam que mesmo no meio do caos, é possível e necessário se contemplar a luz. Por isso, o profeta fala da humilhação que o povo passa, mas, em contrapartida, Deus o cobrirá de glória, este mesmo povo, o caminho deste povo. Se o povo experimenta a escuridão, este mesmo povo experimentará uma grande luz. É o cântico do caminho do povo. É o cântico que esse povo irão dirigir a Deus quando Deus vir, quando descobrirem a presença de Deus junto deles. Este povo gozarão da alegria, da felicidade divina, da felicidade de ter Deus caminhando com eles e Deus que os fortalecem para vencer os obstáculos. Amados e amadas, a leitura termina com esse belíssimo hino dirigido a Deus, onde Deus vai tirar o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros deste povo, punir os orgulhosos, abatendo todos aqueles que massacravam o povo de Deus, como na jornada de Madian. Assim reza o profeta Isaías. O evangelho que nós meditamos, amados e amadas, é Mateus, capítulo 4, versículos de 12 ao 23, o completo, que diz: Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região dos pagãos.
O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, para bem compreender esse texto, podemos lê-lo a partir de 2 pontos, 2 momentos. O primeiro momento consiste na ida de Jesus agora para a Galileia. Voltou para a Galileia. Isso depois que sabe da morte, ou melhor, da prisão de João Batista. Assim sendo, percebe que a missão de João Batista encerrou. E começa neste momento a missão de Jesus, o ministério público de Jesus, segundo Mateus. Percebe-se também que a missão de João Batista não foi fácil, não foi 1000 maravilhas, foi difícil, desafiadora, de tal maneira que o lugar que ele se encontra nesse momento é a prisão. Ou seja, a missão de João Batista foi desafiadora. Diante desta realidade, Jesus tem consciência o quanto é perigoso esse território, o quanto é perigoso anunciar a palavra. Mas Jesus aceita o desafio. Assume neste momento o protagonismo deste anúncio, desta evangelização. Caríssimos, Jesus, ele é um cumpridor da lei, mas também é um cumpridor da profecia. Mateus, como um bom judeu que escreve para a comunidade judaica, leva sempre em conta a lei e a profecia. E aqui Jesus se apresenta como este cumpridor da lei e este cumpridor das profecias. Claro, com seu jeito próprio de ser este seguidor da lei e da profecia. Amados e amadas, essa primeira parte, Jesus termina retornando àquela leitura primeira que nós meditamos de Isaías, onde terminava com aquele belo hino de louvor. Ou seja, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Só tem sentido falar de Jesus, só tem sentido anunciar sua boa nova se estivermos sob esta luz. Se experimentarmos esta luz verdadeira dentro de cada um de nós. E aquilo que comunicarmos for fruto desta experiência luminosa. Porque Ele é a própria luz. O convite que faz Jesus no final dessa primeira parte é: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus resgata o conteúdo de João Batista, conversão. E ele chama a atenção de que, assim como João Batista, o reino de Deus, dos céus, está próximo.
Sempre digo, dizer que o reino dos céus está próximo não é dizer que ele está para chegar. Não é dizer que ele está perto. É dizer que ele está aqui. Já é uma realidade. E nós precisamos experimentar esta realidade nova, que é a presença de Deus, do Messias, o reino dos céus. Já percebemos? Já estamos experienciando essa presença do reino dos céus? Ou estamos como aquela comunidade mateana que ainda esperava chegar? Não, não vai chegar o reino dos céus. O reino dos céus já é uma realidade. Quem nos diz isso é o próprio Jesus. A segunda e última parte do texto, Jesus agora alarga a tenda e faz com que esta tenda caiba mais pessoas. Sim, Jesus quer que o anúncio do Evangelho não pare. Ele sabe o que aconteceu com João Batista. Ou seja, João Batista está preso. João Batista está, entre aspas, impedido de propagar o Evangelho. Sabendo disto, Jesus começa agora a escolher os seus discípulos. Ou seja, se o fim dele for aquele de João Batista, terá pessoas para dar continuidade a este legado. Por isso aqui ele elege duas duplas. O movimento é aquele que é conhecido por todos nós. É ele que vê. É ele que toma a iniciativa do chamado. É ele quem chama para si. E a resposta, diz o texto, em relação às duas dupla, ela é imediata. Imediatamente deixaram as barcas, imediatamente deixaram seu pai. E assim seguiram a Jesus. Amados e amadas, eis o caminho que somos chamados a também realizar. Seguir imediatamente, assim que escutarmos o chamado de Deus, estarmos prontos para deixar tudo e seguir o Mestre, encontrá-lo dentro de nós, porque é neste lugar que o reino dos céus se encontra. Termina esta reflexão do Evangelho dizendo Jesus, o evangelista Mateus, que Jesus andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidade. Ou seja, Jesus curava, Jesus anunciava, testemunhava, não só para aqueles moribundos, mas para todos. Anunciava e também denunciava. Abraçamos, amados e amadas, este chamado que Jesus nos faz e façamos com que a nossa vocação seja renovada com essa experiência do chamado que nos faz Jesus. Termino com aquilo que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13 e 17, nos fala a respeito da divisão da comunidade de Corinto. Paulo percebe esta divisão entre a comunidade e diz: não admitais divisões entre vós. Sede bem unidos, concordes no pensar e no falar. Não deveis haver contendas entre vocês. Como anda a sua paróquia? Como andam as relações interpastorais, intrapastorais? Tem conflito? Há muitas fofoquinhas, conversinhas de quem é mais importante, quem é menos importante? Como nos comportamos? Repetimos o conflito da comunidade de Corinto, em que Paulo reclama que ali não deve haver divisão? E Paulo também fala algo sério para nós nesta leitura, quando diz de algumas preferências. Alguns que dizem: eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, ou sou de Cefas, ou sou de Cristo. Paulo pergunta: será se Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Cristo não me enviou para batizar, diz Paulo, mas para pregar a boa nova da salvação. É muito forte o que Paulo nos diz. Nas comunidades de hoje, temos muitas estas preferências. Aqueles que dizem: eu sou mais santo,
porque fui batizado pelo padre tal. Eu sou mais santo porque fui batizado pelo bispo. Eu sou mais santo porque fui batizado pelo papa. Amados e amadas, isso não é grau de santidade. Paulo diz, tem consciência de que veio para dar testemunho e anunciar a boa nova do Evangelho, e não para sacramentalizar, como muitos se fazem ainda hoje, infelizmente, no interior da igreja. O importante para Paulo, que ele hoje enfatiza, é o anúncio, o testemunho do Evangelho, não simplesmente a sacramentalização. O outro grande perigo que Paulo apresenta é o perigo de elegermos os meus preferidos. O padre preferido, o bispo preferido, o pregador preferido. Hoje temos muitos os gurus de internet, em que as pessoas adoram determinados pregadores, fazem tudo o que tal pregador manda. É perigoso quando nós elegemos pessoas humanas e não Deus. Quando nós elegemos e achamos que tudo que aquela pessoa diz tem de ser seguido, tem de ser obedecido. Este ano é ano de política, de eleições. E quantas famílias se dividem nesse período eleitoral? Porque não é de partido tal, porque não vota em fulano de tal. E olham tais figuras como se fossem deuses. É perigoso, meu povo. É perigoso quando nós elegemos e nos dividimos por causa desses pilantras que se dizem e se apresentam como todo-poderosos e como deuses muitas vezes. Não. O nosso Deus tem de ser Jesus Cristo, com todas as nossas falhas. Sabemos que ainda estamos longe de alcançar a verdadeira santidade. Mas é preciso que cada dia sejamos dispostos e digamos: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Não a vontade do padre tal, não a vontade do pregador tal, não a vontade do político esse ou aquele, não. A vontade de Jesus Cristo, que é amarmos, vivermos em comunhão, viver em simplicidade. É isso que quer Deus de mim, de você, de cada um de nós. Não siga o padre ou o bispo pela roupa que veste, mas siga o sacerdote, o pregador, pela palavra que anuncia, pela coerência da palavra e não simplesmente pela bela oratória, como Paulo também condena. Bebamos desta fonte e deixemos ser conduzidos pelas maravilhas de Deus, que sempre disponibiliza a todos nós. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo.